Olá, estamos mais uma vez com mais uma edição do programa Medicina Explicada. O programa Medicina Explicada é realizado pela Faculdade Med Brasil, uma instituição de ensino médico especializada, focada em cursos de pós-graduação exclusivamente para médicos. E hoje, médicos e médicas. E hoje nós estamos com o professor Luiz Roberto Ramos, que é o coordenador do curso de pós-graduação em geriatria da Med Brasil. Professor Luiz Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer em estar aqui. Muito bom. Professor Luiz Roberto, por gentileza, poderia falar para nós um pouco sobre a sua trajetória, desde a sua graduação, passando por todos os caminhos que foram brilhantes até agora, até o momento, por gentileza? Isso para que os nossos alunos e alunas médicas possam conhecê-lo um pouco mais. Muito bom. Eu me formei na Escola Paulista de Medicina, né, numa época em que a Unifesp, que posteriormente seria a universidade, ainda não existia. Me formei em 1976, fiz 3 anos de residência, lá mesmo na Escola Paulista de Medicina, e, na sequência, eu me matriculei num mestrado de medicina comunitária na London School of Hygiene and Tropical Medicine, em Londres. Fiz o mestrado em saúde comunitária e, na sequência, já iniciei um doutorado lá mesmo, né? Voltei para o Brasil, fiz uma pesquisa de campo, e aí já focando na epidemiologia do envelhecimento, fiz o primeiro estudo populacional com idosos aqui no Brasil, que foi em São Paulo, avaliando as condições de saúde e comparando com o que a gente via no resto do mundo, né? A conclusão do meu doutorado foi de que a população de São Paulo ela não diferia muito em termos de saúde da população inglesa, por exemplo, né? Mas tinha uma diferença muito grande, que era na questão do convívio, né? O idoso aqui em São Paulo tinha um convívio com a família muito diferente do idoso na Inglaterra. E aí, em cima desse estudo, nós organizamos e fundamos o Centro de Estudos do Envelhecimento da Escola Paulista de Medicina, que eu coordeno até hoje, e que propôs um estudo de acompanhamento. Esse estudo do meu doutorado foi um estudo transversal, e aí nós planejamos um estudo de acompanhamento, um estudo de coorte, que foi financiado pela FAPESP, e nós iniciamos esse estudo em 1991, e ele durou cerca de 20 anos de acompanhamento, né? A principal conclusão desse estudo, em que eu acho que vai estar no centro do curso aqui, de que a avaliação de saúde de um idoso ela é mais do que uma contabilidade das doenças que ele apresenta, né? É óbvio que nós temos que fazer os diagnósticos e fazer os tratamentos, mas o que vai definir o risco de morte, que foi o meu trabalho de doutorado, é mais a capacidade funcional desse idoso, ou seja, o quanto que ele tem uma independência física e uma independência cognitiva para levar a sua vida, podendo com isso conviver com 1, 2, 3, 4 ou até mais doenças crônicas, mas o que vai dar o risco mesmo é a capacidade funcional. Então essa foi a grande contribuição do doutorado. Depois disso eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Harvard, na divisão de geriatria de Harvard, e lá eu desenvolvi a metodologia de avaliação cognitiva populacional para a identificação de casos de demência, particularmente de Alzheimer, né? Então, esse pós-doutorado lá em Harvard foi muito importante porque nós passamos a olhar para a questão cognitiva, que é uma das questões mais importantes na geriatria.
né? E aí desenvolvemos teses todas dentro da perspectiva da coorte, né? Eu orientei uma equipe multiprofissional com fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, todos olhando para esse envelhecimento da coorte e trabalhando os dados relativos à sua especialidade. E foi isso que eu fiz na minha vida. Terminei como professor titular do Departamento de Medicina Preventiva, onde estava o Centro de Estudos do Envelhecimento, mantendo contato com a disciplina de geriatria, que eu ajudei a fundar lá em 1989. Nós fundamos a disciplina de geriatria. Depois, por processos internos da faculdade, eu fui fazer concurso no Departamento de Medicina Preventiva, mas mantive o foco na questão do envelhecimento. Acho que é mais... Perfeito, professor. Que história, que currículo, hein? É muito bom a gente ouvir isso, porque a MED Brasil tem o dever, a obrigação de trazer professores da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, USP, e professores de Harvard, que atuam atualmente em Harvard, para estar montando esses cursos de pós-graduação da MED Brasil. Professor, a gente sabe que a geriatria, o curso de pós-graduação em geriatria pela MED Brasil, é um curso que tem muitos médicos e médicas interessados em realizar. Me diga por que realizar um curso de pós-graduação em geriatria. Me diga isso não só para nós, mas principalmente para os médicos e médicas que querem pós-graduar conosco. Eu diria o seguinte: primeiro, a especialidade geriátrica é uma especialidade relativamente nova comparado com outras especialidades médicas, como a cardiologia, a pneumologia. A primeira geriatria do mundo foi na Inglaterra e nós desenvolvemos essa área da geriatria mais recentemente. Como eu disse, na Escola Paulista de Medicina, a gente fundou a disciplina de geriatria em 89, é muito pouco comparado com outras especialidades. Então, se entende que um médico com uma formação geral, frente a esse envelhecimento populacional que nós vamos mostrar no curso, ele está vendo cada vez mais idosos na sua clínica, seja na unidade básica de saúde, seja no consultório particular, e ele provavelmente fez um curso de medicina onde não havia a carga horária da geriatria. Então, é normal que as pessoas se sintam necessidade de aprofundar um conhecimento geriátrico. Aqui eu queria ressaltar que no curso que nós estamos planejando para a MED Brasil, é um curso que eu fiz questão de dizer de geriatria e gerontologia. Porque o que é a gerontologia? É o estudo do idoso por todas as outras especialidades de saúde, né? Então, toda pessoa que estuda o envelhecimento, não sendo médico, ele é um gerontólogo. E a gente não pode dar um curso de geriatria sem trazer esse conhecimento dessa área a fins multiprofissional. Por isso que o curso que eu planejei é um curso de geriatria e gerontologia. Entendi. E a gente sabe que o envelhecimento populacional, né, exige profissionais capacitados para lidar com as múltiplas dimensões da saúde do idoso, promovendo sempre a autonomia, a funcionalidade e a qualidade de vida. O geriatra, ele é um clínico geral que trabalha com uma equipe multiprofissional. Perfeito. Porque ele tem noção que ele precisa ter um fisioterapeuta para ajudar no equilíbrio, prevenir quedas, ele sabe que ele precisa de um TO para ajudar a recuperar de um acidente vascular cerebral, um nutricionista para padronizar a dieta e, enfim, uma equipe multiprofissional faz parte do trabalho geriátrico. Perfeito. Professor, como é que a gente pode avaliar a saúde de um idoso? Então, o que eu falei no começo é exatamente que
nós estamos, assim, o conceito antigo de saúde da Organização Mundial de Saúde é a ausência de doença, um estado perfeito de bem-estar e qualidade de vida. Nós sabemos que após uma determinada idade, na faixa etária acima dos 60 anos, o indivíduo não ter nenhuma doença é mais a exceção do que a regra, né? Grande maioria das pessoas depois dos 60 anos vai desenvolver uma doença crônica ou mais, e isso não significa que ele seja uma pessoa com alto risco de morte ou com uma saúde muito debilitada, porque ele pode ter várias doenças crônicas, todas elas avaliadas, bem tratadas e seguidas, e ele ter uma perspectiva de sobrevivência muito boa. Quem não vai ter uma perspectiva de sobrevivência muito boa é o indivíduo que, por conta dessas doenças crônicas, começa a desenvolver limitações físicas, então ele passa a ser dependente de ajuda para algumas atividades do dia a dia e passa a não ter uma autonomia cognitiva para decidir o que, como e quando ele vai realizar qualquer ação. Então, esses são os dois grandes problemas, a dependência física e a dependência cognitiva, né? Então, para avaliar a saúde de um idoso, eu tenho que ir além de listar todos os diagnósticos, porque muitas vezes as pessoas têm muitos diagnósticos, né? E essa contabilidade diagnóstica é uma parte da avaliação, mas hoje a gente sabe que o parâmetro para avaliar a saúde do idoso, eu disse anteriormente a capacidade funcional, mas esse conceito hoje está ampliado para o conceito de capacidade intrínseca. Então, quando eu olho para um idoso, eu quero identificar a capacidade intrínseca dele, que é função de 5 dimensões. Ele tem uma dimensão da mobilidade, que é super importante, que vai dizer se ele consegue andar equilibrado, se ele consegue se levantar e sentar numa cadeira. Isso aí é uma mobilidade. Ele consegue andar na rua, ele consegue fazer a compra no supermercado. Então, isso é mobilidade. Mas, além disso, nós temos que ter a noção da capacidade sensorial desse idoso, que é uma coisa que a gente muitas vezes negligencia, que é ele está escutando direito, ele está enxergando direito, porque isso são fatores de risco. O cara não escuta, não enxerga, ele está sujeito a acidentes. O principal acidente de um idoso é a queda, né? Então, para trabalhar quedas, a gente precisa ter o geriatra, mas a gente precisa ter o fisioterapeuta, a gente precisa ter uma série de profissionais para prevenir esse evento, que é um evento marcante na saúde de um idoso. Então, eu estava falando do sensório, né? Fora isso, tem a avaliação da dimensão mental, tanto do ponto de vista das doenças psiquiátricas, né, como também das demências, que é um capítulo super importante dentro da avaliação de saúde de um idoso. Fora isso, nós temos que olhar para como é a inserção social desse idoso. Ele tem uma rede de apoio, ele tem uma família presente, ele tem gente que o ajude no dia a dia, ele tem um ciclo de amizades, ele tem como se socorrer em casos de necessidade. Então, essa visão holística é fundamental. Entram as doenças, mas entra a capacidade de movimentar, o enxergar, o ouvir e o ter saúde mental e cognitiva para gerir a sua vida. Então, o geriatra, ao avaliar um idoso, tem que levar em consideração tudo isso. Sem dúvida, e por meio da avaliação geriátrica ampla, a AGA, que normalmente se chama, né, que evolui e que envolve aspectos clínicos, funcionais, cognitivos, emocionais e sociais, e com foco na individualização do cuidado. Essa é, sem dúvida, uma questão necessária e o geriatra está sempre atento a tudo isso. O que vinha a ser, professor, a capacidade intrínseca do idoso? Então, esse conceito que eu acabei de expor. Que nós acabamos de colocar, né? É uma avaliação tanto da parte das morbidades que ele tem, né? A capacidade de mobilidade que ele tem,
o enxergar, o escutar e o raciocinar, né? Ter uma saúde mental adequada ou não, e uma parte cognitiva, que é paralela à saúde mental, mas que é especificamente relativa à questão da memória, que é um dos aspectos que mais a gente se preocupa, porque é o que mais tende a declinar com a idade, né? Então, a capacidade intrínseca é essa visão global, que é o novo conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde para a população que envelhece. E sem dúvida, professor, a gente observa lá na Med Brasil, nos ambulatórios da Med Brasil, as interconsultas para paciente geriátrico vão ser intensas, e é intensa em qualquer lugar. O paciente geriátrico deve ter o olhar do geriatra, que acaba encaminhando para interconsultas com outros colegas de outras especialidades, e não especialidades médicas, não só médicos, como o professor já nos disse aqui, a interdisciplinaridade, né? Ou seja, outros profissionais atuando em conformidade sob a tutela do geriatra, sob a tutela não, pelo menos sob a supervisão do geriatra no cuidado do paciente. Um trabalho interdisciplinar, né? Interdisciplinar. Você falou da AMP, quer dizer, a gente chama de avaliação geriátrica ampla, e que hoje, por exemplo, no SUS, nas unidades básicas, ela já vem sendo utilizada, ou seja, quando entra um idoso, ele vai responder essa avaliação geriátrica ampla exatamente para saber o que ele precisa em termos de cuidado para além do médico, ou seja, que tipo de outros profissionais seriam necessários para trabalhar a saúde daquela pessoa. Então, essa avaliação geriátrica ampla é fundamental e está dentro do conceito de capacidade intrínseca do idoso. Perfeito. Professor, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre qual é a expectativa que os nossos futuros alunos médicos e médicas que estarão realizando o curso de pós-graduação sob sua supervisão, sob sua coordenação, o que eles podem contar que agregará para eles no futuro, ao concluir o curso? Veja, nós montamos uma ementa para esse curso que, é óbvio, tem um componente médico muito forte, onde eles vão ter acesso a pessoas que fazem cardiogeriatria, que é uma área importante, pessoas que fazem neuropsiquiatria geriátrica, que abarca toda a parte de saúde mental e de demência, né? Vão ter a oportunidade de ouvir outros profissionais de saúde falando sobre problemas, como eu disse, muito importantes, como quedas. Então, vão fazer o expertise de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais. Vão entender quais seriam os aspectos nutricionais que o geriatra tem que se ater, né? E também trabalhar a questão da promoção da saúde. Então, nós temos professores que vão falar sobre estilo de vida e como é que é a medicina do estilo de vida e como é que nós podemos promover saúde por meio de hábitos de vida saudáveis. Isso é super importante para você fazer a parte, vamos dizer, preventiva do acompanhamento geriátrico, né? Em linhas gerais, seria aí. Além de, óbvio, né, entender como é que se examina um idoso de uma maneira, vamos dizer assim, mais completa, né? Os exames que são necessários para cada tipo de problema, né? E você ter o lado, vamos dizer, também dos cuidados paliativos, que é super importante também, né? Identificar quando que um idoso precisa, sim, de cuidados, mas de cuidados paliativos, porque ele não tem problemas que são mais solucionáveis, né? E sarcopenia, como é que se faz a reabilitação da sarcopenia, que influencia a osteoporose, enfim, é um aspecto bem amplo da problemática de saúde do geriatra, vai ser abordada no curso. Perfeito. E falando sobre avaliação, podia explicar um pouco mais sobre
como avaliar a cognição de idosos? Um aspecto super importante, porque, a maioria das avaliações cognitivas, elas, de uma certa forma, são influenciadas pelo nível educacional da pessoa, né? Então, muitos testes cognitivos, eles têm que ser adaptados. Se uma pessoa, por exemplo, que no Brasil é comum ainda, infelizmente, pessoas com um nível educacional envelheceram com um nível educacional muito baixo, né? Não necessariamente analfabetos, mas com um nível educacional baixo. E aí, quando você entra com um teste cognitivo que exige capacidade de fazer conta, de soletrar, de fazer trabalhos que exigem um mínimo de base educacional, você vai ter um rebaixamento dos scores, e você não quer estar diagnosticando demência numa pessoa que só não tem um nível educacional bom. Então, isso é uma preocupação que a gente vai tentar passar para os alunos, no sentido de como fazer uma boa avaliação cognitiva, né? Existem testes, mas existe também a conversa com o paciente para saber aonde que ele pode estar perdendo informação e com isso, aumentando o seu risco de desenvolver uma doença. Então, a parte cognitiva é super importante e a gente tem que adaptar para essa realidade brasileira em que os idosos, em muitos casos, não têm um nível educacional muito bom. Sem dúvida. E a gente sabe que alguns testes seriam ótimos se pudesse ser aplicado a todos. O mini exame de estado mental, o MEN, o Montreal, o MOCA. O mini exame é o exame mais difundido no mundo inteiro, então ele tem esse aspecto positivo, mas ele tem várias perguntas lá que dependem de um nível educacional. Dúvida. Então, a gente tem usado um instrumento que é o CDR, que é o Clinical Dementia Rating, que é uma forma de você avaliar a cognição baseada no que as pessoas que convivem com o idoso percebem. Então, se eu tenho uma esposa que está vendo o marido perder função nisso, em várias funções, esse teste vai perguntar exatamente se essa pessoa mudou ou se ela perdeu funções que ela tinha antes. Então, aí fica uma coisa menos dependente do nível educacional do idoso, porque é um observador íntimo dele que vai dizer se ele já não tem a mesma capacidade cognitiva que ele tinha antes. Então, a gente consegue classificar esse indivíduo num indivíduo normal, num indivíduo, eventualmente, que já está demenciado, ou num indivíduo que está em cima do muro ali. Ele já não está normal, mas ele ainda não tem critérios de demência. É nesse indivíduo que eu tenho o maior interesse de atuar, porque ele ainda tem chance de se recuperar e não avançar para um estado demencial. Perfeito. E falando do estado de demência, demencial, fala um pouquinho sobre como diagnosticar a demência. Veja, a demência é uma síndrome ampla com várias patologias dentro dessa classificação de demência, né? Nós temos a mais comum e a mais conhecida é a demência a doença de Alzheimer, né? Que é uma doença que quase que acompanha a idade. Então, quanto mais velho você fica, maior a sua chance de desenvolver Alzheimer. Existe o Alzheimer precoce, que é geneticamente determinado, então você já tem a história da família tendo Alzheimer precocemente. Precocemente, que eu digo, é antes dos 60 anos, né? Mas o mais comum é o Alzheimer tardio, é aquele Alzheimer depois dos 70 anos, que a gente não tem uma determinação genética muito forte, né? E que você tem que avaliar isso, o quanto que a cognição do indivíduo está prejudicando a sua atividade geral na vida, ou seja, o quanto que ele está se tornando dependente e incapaz de gerir a própria vida por conta desse déficit cognitivo que nós vamos eventualmente diagnosticar como um estado demencial, tá? Se não for Alzheimer, ele pode ter isso por um problema vascular. Então, as pessoas cardíacas com problemas circulatórios também têm um caminho muito
forte para um estado demencial vascular. O vascular e o Alzheimer, muitas vezes, eles se misturam, né? Então, são as duas grandes categorias. Mas, fora isso, você tem a demência dos corpúsculos de Lewy, você tem a demência frontotemporal, que é uma demência que mexe muito com o comportamento da pessoa, né? E todas as outras doenças neurodegenerativas que às vezes se confundem. O Parkinson, né? Por exemplo, o Parkinson é uma doença que começa afetando muito a movimentação, mas eventualmente ela demencia o indivíduo também, né? Assim como o indivíduo com Alzheimer pode no final também estar desenvolvendo sintomas parkinsonianos. Então essa parte de neurogeriatria é muito importante, né? E a demência talvez seja o capítulo mais importante dentro disso. Nós temos vários módulos enfocando não só o diagnóstico, mas o tratamento dessas demências. Nem todas as demências são tratáveis, né? A gente sabe por aí que existem vários remédios sendo colocados aí para, no momento, só postergar o quadro de Alzheimer, né? Mas, assim, nada curativo até o momento. Mas o curso vai mostrar todas as possibilidades que a gente tem nessa área. E seguramente a avaliação clínica, neuropsicológica, exames laboratoriais e de imagem. É essencial descartar também, como o professor disse, causas reversíveis e observar a progressiva perda de autonomia do paciente, né, professor? Então, existem alguns poucos casos em que a gente tem essa perspectiva de realmente sanar o problema, que é São poucos. O indivíduo que tem um déficit muito grande de vitamina B12, ele pode entrar num quadro demencial e esse ser reversível com a correção da vitamina. Outro caso também é o caso da hidrocefalia de pressão normal, que o indivíduo começa a ter um aumento do líquido intracraniano, e que aí a colocação de uma válvula acaba resolvendo esse problema e o indivíduo pode recuperar a sua capacidade cognitiva. Mas são poucos as situações em que você tem uma medida efetiva de recuperação da cognição de uma pessoa que está demenciando. E a gente sabe, professor, que uma das questões que mais preocupa seria para o idoso seriam as quedas. Como agir frente ao idoso com história de queda, professor? Coisa que um clínico ou um geriatra tem que fazer ao iniciar um contato com um idoso é perguntar se esse indivíduo já caiu, né? Porque muitas vezes o indivíduo vem com uma outra queixa, uma queixa cardíaca, uma queixa intestinal, enfim, e a pessoa acaba não perguntando isso. E isso é um fator de risco muito importante, né? Uma pessoa que tem referência de uma queda no último ano, ela tem que ser trabalhada com um foco grande nessa questão. Por quê? Porque a queda é um evento que muda muito a vida das pessoas. E eu brinco que tem os velhinhos caidores, né? Aquelas pessoas que ficam caindo até um dia que ela tem uma queda e o desfecho é o pior possível. Então, o médico tem que, primeiro, saber se essa pessoa já caiu ou tem caído. Por quê? Porque aí ele vai ter o lado médico dele, de estudar o equilíbrio, o aparelho vestibular, a parte motora, se ele tem problema de deambulação. E aí é nessa hora que ele vai sentir a necessidade de ter uma equipe multiprofissional ao lado dele. Ele precisa ter uma fisioterapeuta que possa ajudar na normalização da marcha, né? E ter outros profissionais para fazer frente a essa problemática do indivíduo que, seja por um problema visual, auditivo, motor ou cardíaco, tem uma tendência a ter quedas, né? E eu quero evitar quedas, que é um evento que a nossa estatística mostra que 1/3 dos idosos já caíram em algum momento da vida, né? E alguns com repetidas vezes. Essas repetidas vezes aumentam muito a chance desse indivíduo se tornar incapacitado por uma queda. É claro que avaliar riscos ambiental, equilíbrio, força muscular, visão, medicações, né, também, e condições clínicas.
e implementar estratégias preventivas, como o professor acabou de falar, como fisioterapia e a reabilitação, ou melhor, o ambiente, né? Olhar readequação do ambiente, né, professor? Exatamente, porque muitas vezes você entra na casa desse idoso e você percebe uma série de fatores de risco, né? Escadas mal iluminadas, tapetes que escorregam em lugares inapropriados. Enfim, você tem que imaginar qual é a dinâmica do idoso naquele ambiente doméstico e aonde que ele pode estar com um risco maior de ter uma queda, por exemplo, né? A própria localização dos móveis e tal tem que ser avaliada para que dê mais segurança para esse idoso conviver sem um risco de uma queda que pode até ser fatal, né? A maioria das quedas, diga-se de passagem, acontecem no domicílio, não é na rua, não é em qualquer outro lugar. A maioria das quedas acontecem no banheiro, na cozinha, na ida para o banheiro, enfim, é isso que tem que ser avaliado. Professor, e a polifarmácia, digamos assim, como agir frente à polifarmácia? Eu diria que é um dos grandes problemas geriátricos e é um dos poucos que está totalmente na mão do médico administrar, porque é o médico que tem que olhar e, antes de qualquer coisa, saber o que o senhor anda tomando, o que o senhor toma hoje em dia. Independente das queixas que ele traga, ele vai trazer um monte de remédios que ele já colecionou em outras circunstâncias e que ou já deveriam ter sido suspensos ou teriam que ser trocados por outros remédios. Então, essa visão da farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos e a noção de que polifarmácia é um dos grandes fatores de risco, por exemplo, para quedas, que nós estávamos conversando. Um dos grandes fatores de risco é o indivíduo tomar remédios inadequados, remédios que tenham efeitos anticolinérgicos. A gente acabou de orientar uma tese sobre quais a atividade anticolinérgica desses medicamentos. Então, nós temos várias escalas de anticolinérgicos e que o médico que adentra a geriatria tem que ter uma noção de remédios que são totalmente inadequados para idosos ou remédios que não podem conviver com determinados remédios porque dão efeitos colaterais muito graves. Queda é um dos desfechos que a gente tenta evitar, mas a perturbação cognitiva pode advir da polifarmácia. E nós temos que ter noção também que muitos idosos têm muitas doenças, uma polimorbidade, vamos dizer assim. Então, a polimorbidade tende a conviver com polifarmácia. Você imaginar que é um remedinho para cada doença, você acaba tendo vários remedinhos e que acabam constituindo uma polifarmácia. Então, muitos casos, eu não consigo diminuir os remédios, mas eu tenho que avaliar se os remédios que ele está tomando são os mais adequados e se eles não têm interação entre si. Então, muitas vezes, o papel do geriatra é a desprescrição. É uma coisa que acho que só a geriatria tem isso, a importância de você, muitas vezes, retirar remédios que não deveriam estar ali, estão causando efeitos colaterais, estão afetando o equilíbrio da pessoa, estão afetando a memória da pessoa. E seguramente revisar, né, professor, periodicamente todos os medicamentos, e avaliar interações e necessidade de cada um. Priorizar prescrição racional e simplificação do esquema terapêutico. Isso é tão importante, né, professor? Exatamente. Por isso que eu disse que, assim, numa primeira consulta com o idoso, uma pergunta que não pode faltar é o que o senhor atualmente está tomando? Tudo, me diga tudo. As vitaminas, o floral, tudo que o senhor está tomando, para eu poder avaliar se parte do problema que o senhor está me trazendo não é causado exatamente por essa combinação de medicamentos. Bom, nós estamos concluindo aqui o Medicina Explicada e seguramente a gente fica muito honrado, muito feliz, porque a gente sabe que o curso de geriatria pós-graduação é coordenado por uma pessoa de grande saber, um grande mestre,
um grande especialista. Professor, quais são as últimas palavras aí para os seus futuros alunos e alunas médicas para nós concluirmos essa edição da Medicina Explicada? Veja, eu encarei com muito entusiasmo essa perspectiva de organizar esse curso de pós-graduação lato sensu em geriatria e gerontologia, exatamente porque eu acho que o Brasil é um país que vai necessitar cada vez mais de geriatras na sua rede de assistência, né? Infelizmente, como eu já disse antes, nem todas as escolas médicas têm um currículo de geriatria bem definido. Então, muitas vezes, o indivíduo se forma sem esse conteúdo mais específico de geriatria, e eu acho que um curso como esse da MED Brasil pode ser a solução de ajuda que muitos médicos precisam para que eles possam hoje atender essa demanda que, como eu disse, vai ter cada vez mais idoso frequentando as unidades de saúde e os consultórios médicos. Então, é preciso que as pessoas, os médicos, se sintam mais confiantes de trabalhar com essa parte da população. É por isso que eu acho que esse curso vai ser muito interessante. Muito bom. Pessoal, nós concluímos a entrevista com o professor Luiz Roberto Ramos, que é o coordenador do curso de pós-graduação de geriatria junto à MED Brasil. Foi uma honra poder falar com o professor e nos vemos então na próxima edição do Medicina Explicada. Muito obrigado pela atenção e até lá.